Bom dia. Lucas 14. Evangelho de Lucas, capítulo 14. Certo sábado, chegando Jesus para comer na casa de um importante fariseu, todos observavam com atenção. Jesus foi convidado para comer, não sabemos se foi um almoço, uma janta, né? A Bíblia não cita, mas para comer na casa de um fariseu. Foi convidado a se alimentar. E como de Jesus era um homem sociável, ele ia, mesmo porque durante aproximadamente esses 3 anos de ministério de Jesus, ele ficava percorrendo aldeias, indo, voltando. Ele sempre se alimentava na casa das pessoas. Quando ele estava em Jerusalém, ele geralmente, inclusive, dormia ali no Getsêmani, no horto, né? Porque ele não tinha uma morada. E então foi convidado. Ele estava ali comendo. Gostaria de lembrar que a comida, segundo a tradição deles, né, dos judeus daquela época, principalmente, e as ordenanças da lei de Moisés, a comida, né, que eles comiam no sábado era preparada na sexta-feira. Porque segundo que no sábado eles não faziam nada, não queriam fazer nada. Então já preparavam a comida na sexta para se alimentar no sábado. E Jesus estava ali alimentando e os fariseus observando Jesus. Porque o tempo todo eles estavam vigiando Jesus, tentando armar ciladas, jogo de palavras, para pegar Jesus em alguma cilada. O objetivo dele era ver se Jesus falava contra Roma, né? Ou seja, o imperador, né? O imperador César Augusto, que dominava sobre Israel na época, ou falava contra a lei de Moisés, que seria o pretexto para acusá-lo e matá-lo, como eles queriam. E também usaram isso, né, depois que prenderam Jesus para acusá-lo, mas principalmente as maiores acusações foram por ele operar milagres no dia de sábado. E não foram as maiores acusações. Então eles estavam ali observando e Jesus sabia disso. Naquela época existia 2 classes predominantes de religiosos em Israel. Um eram os fariseus, né? E os mais ferozes, digamos assim, e os saduceus. A diferença era que uns acreditavam em anjo, em ressurreição, enquanto que o outro não acreditava em nada disso. É o que diferia quase que essencialmente a classe do saduceu para os fariseus. Mas eles estavam ali tudo de olho ali, né? Jesus está comendo ali, convidaram para comer, mas de olho nele, ver se ele ia fazer alguma coisa que contradizesse, né, os ensinamentos, a coisa, para eles pegarem Jesus. Versículo 2 fala: e aconteceu que à frente dele estava um homem doente, com o corpo todo inchado. A maioria das traduções falam que este homem tinha hidropsia. O acúmulo de líquido no corpo, né? E acaba trazendo um inchaço no corpo. Então esse homem estava ali. Jesus estava ali, mas estava observando esse homem doente em frente dele, todo inchado com essa hidropsia. Jesus indagou os fariseus e aos mestres da lei.
É permitido ou não curar no sábado? Jesus então pergunta aos fariseus, os mestres da lei. Os mestres da lei eram aqueles que se dizia, auto-intitulava como conhecedores da lei de Moisés, não conhecedores profundos, inclusive que ensinavam a lei. É interessante que eram mestres da lei, mas eles mesmos, com os livros da lei, né, que tinham o Pentateuco, os profetas, eles não identificaram, não reconheceram ou não aceitaram Jesus como Messias, né, que falava ali nas Escrituras. Que a própria lei apontava para Jesus, mas não reconheceram, não quiseram reconhecer. Mas Jesus, já sabendo o pensamento deles, Jesus pergunta a ele, fala, escuta, é permitido curar ou não no sábado? No sábado a gente pode operar a cura ou não pode? A pergunta de Jesus. Versículo 4. Eles, todavia, ficaram em silêncio. Jesus, por sua vez, tomando o homem pela mão, curou-o e despediu-se dele. Jesus perguntou, é permitido curar no sábado ou não? Eles ficaram calados. Ficaram calados porque, na verdade, não tinham resposta. Se eles dissessem que não poderiam curar alguém no sábado, eles estavam mostrando até a dureza do coração, a maldade dele para com o ser humano, ou seja, estaria até mentindo, porque nós sabemos que se algum deles fosse ferido, machucado, estivesse ali até para uma enfermidade grande, para não morrer, seria curado, as pessoas iriam curar, os médicos da época, como Lucas, né, e outros, procuraria cura. Mas se eles admitissem isso, então eles estariam admitindo a quebra do sábado. Então, preferiram calar. Interessante que eles o tempo todo armavam cilada para Jesus, jogo de palavra, mas todas as vezes quem ficava em situação difícil era eles. Eles que não tinham que responder a Jesus. Jesus que os colocava contra a parede. Jesus, sabendo o pensamento deles, perguntou, é permitido curar ou não? Vocês falam, não pode curar porque é a lei de Moisés. Né? Então, primeiro, estariam mostrando a maldade, a crueldade dele. Se falasse que poderia, eles estariam mostrando que eles mesmos quebravam a lei. Mas então, ficaram calados. Jesus pegou esse homem com hidropsia, trouxe diante dele, curou e mandou ele embora. Pronto. Você não sabe, olha. Em seguida, lhes questionou, qual de vós, se o seu jumento ou boi cair num poço, não salvará rapidamente, ainda que seja dia de sábado? Jesus, depois que curou, mandou o enfermo embora, pergunta para ele, vem cá, escuta. Quero saber de vocês uma coisa. Quero saber se o animal de vocês, um boi, um jumento, um animal cair num buraco, num dia de sábado, vocês vão deixar ele morrer ou vão tirar? Eles também ficaram calados. Porque se eles não poderiam, se eles falassem assim, não, nós não vamos deixar ele morrer, é claro que estaria mentindo, todo mundo sabe. Se eles falassem, não, nós claro que vamos socorrer, então eles mesmos estariam quebrando a lei. Então, novamente, Jesus coloca eles contra a parede e ficam calados. É interessante que Jesus, durante o ministério dele, que a Bíblia relata, ele fez 7 milagres, né? 7 curas em dia de sábado. 5 delas nós encontramos aqui no Evangelho de Lucas e 2 nós vamos encontrar no Evangelho de João. Foram 7 curas feitas, realizadas em dias de sábado, em dias que, segundo eles, não podia fazer nada. Diante disso, eles também ficaram sem palavras, não tiveram o que responder. Muito bem, versículo 7. Observando como os convidados
escolhia os lugares de maior destaque ao redor da mesa, Jesus lhe propôs uma parábola. Quando por alguém fores convidado para um banquete de casamento, não busque lugar de honra, pois é possível que tenha sido convidada também outra pessoa ainda mais digna do que tu. Sendo assim, o anfitrião que os dois convidou se aproximará e te pedirá: dá o lugar onde estás a este. Então, sob grande humilhação, irá ocupar o último lugar. Aí Jesus sempre, ele observava tudo e tudo, ele tirava proveito para trazer ensinamento. Então ele ali observando, tá vendo que as pessoas faziam questão, né, de ficar na frente, estar na frente, no melhor lugar ali, perto, para serem vistos, para verem, né? Tentando demonstrar que era alguma coisa, que tinha alguma importância. Aí Jesus aproveita o ensinamento, falou: olha, quando vocês forem convidados para alguma festa de casamento, alguma coisa, procura os melhores lugares, não. Procura ficar logo na frente, lugar de destaque, não. Para que vocês não sejam envergonhados. Porque pode ser que você está ali na frente, num lugar de destaque, de honra, de repente chega alguém bem com uma importância, aí o anfitrião, o dono da festa, tem que chamar e falar: escuta, não dá para você dar esse lugar aqui, ele ficar mais lá atrás lá, porque dá esse lugar aqui para fulano. Então, diante de todo mundo, seria humilhado e envergonhado. Esse é o exemplo que Jesus está dando. Isso Jesus está nos mostrando que nós não temos que procurar nos exaltar. Tem pessoas que gostam de se mostrar, dizer: não, eu sou isso, eu sou aquilo. Gosta de estar à frente, gosta de estar aparecendo. Mas Jesus ensina que não é assim. Que na verdade ele vai falar, né, que os últimos serão os primeiros. Nós temos que procurar ser humilde. Jesus era humilde. A maior lição de humildade que ele deu, ele ensinando para os discípulos, foi quando, depois da ceia, ele pega uma toalha e começa a lavar os pés dos discípulos. Lição de humildade: vocês não falam que eu sou mestre? Realmente eu sou. Mas tá vendo? Eu tô lavando os pés de vocês. Então Jesus nos ensina a humildade. Então, em todo tempo nós temos que procurar sermos humildes. Nós temos que procurar sim viver o evangelho, para que nós sejamos reconhecidos, sim, como verdadeiros homens e mulheres de Deus. Não temos que estar preocupado em que os seres humanos, as pessoas, nos reconheçam como alguma coisa. Porque às vezes com este afã, com essa vontade, podemos ser envergonhados. Aí no versículo 11, ele diz assim: portanto, todo o que se promove será envergonhado, mas o que a si mesmo se humilha receberá exaltação. Então, Jesus dirige o que o havia convidado e lhe exorta: quando deres um banquete, um jantar, não convide os teus amigos, irmãos ou parentes, nem teus vizinhos ricos. Se assim procederes, eles poderão da mesma maneira convidar-te. Desta forma, sempre serás recompensado. Pelo contrário, dás uma grande ceia, convida os pobres, os deficientes físicos, os mutilados, os que não podem ver. Feliz será tu, porque estes não têm como te pagar. Entretanto, receberás tua régia recompensa na ressurreição dos justos. Para quando você fizer uma festa, não fique fazendo festa, falando com o anfitrião, aquele que tinha convidado ele ali, né, para aquela comida, aquele jantar, o almoço, não sabemos. Falaram: quando você der uma festa, alguma coisa, não fica convidando os parentes, os amigos, pessoas iguais a você, não. Convida os pobres, aleijados, cegos. Por que esses? Porque esses não têm condição de retribuir, esses não têm condição de convidar você amanhã depois. Enquanto esses que você convidam hoje, os parentes, os amigos, as pessoas importantes, amanhã depois eles vão fazer uma outra festa, uma festa também, e vão te convidar. Então você está recebendo a retribuição. Então, na verdade, é uma troca.
Se você quer fazer alguma coisa que preste, seja útil, convide as pessoas que não têm condição de convidar você novamente, não tem condição de retribuir. Mas essa recompensa ele receberia no dia da ressurreição, ou seja, o dia de juízo. Então nós temos que ter uma preocupação, as pessoas gostam de falar, eu ajudo, Jesus já tinha ensinado também sobre isso. O fato de eu ajudar, de eu emprestar um dinheiro para quem tem condição de me devolver, com juros ou não, eu não estou fazendo um favor. Eu estou simplesmente fazendo uma espécie de investimento. Porque amanhã depois, se eu precisar, eu vou nessa pessoa, ela tem condição de me emprestar. Mas Jesus falou, quando você quer fazer alguma coisa, empresta para quem não tem condição de pagar. Dá, que a retribuição nossa virá do Senhor. Então as pessoas julgam muito bonzinho, não, porque eu emprestei isso para fulano, eu dei isso. Dê uma opção para pessoas que vão te retribuir. Isso é uma troca. Nós temos que procurar fazer, ajudar, socorrer a quem não tem condição de nos retribuir. Fazer as coisas sem esperar nada em troca. Quando nós estamos fazendo, esperando uma troca, esperando uma retribuição, não vamos ganhar nada do seu com isso, não, porque o nosso já estão recebendo ali. Versículo 15. Ora, ao ouvir tais ensino, um dos que estava reclinado ao redor da mesa enunciou: feliz será aquele que partilhar do pão no banquete do reino de Deus. Vários ali ouvindo os ensinamentos, Jesus trazendo aquelas explicações, ensinamentos. Aí um deles diz assim, olha, feliz será aquele que partilhar, dividir, comer do pão no banquete do reino de Deus. Feliz vai ser esse que participar do banquete no reino de Deus. Versículo 16. Jesus, contudo, declarou: certo homem estava preparando um notável banquete e convidou muitas pessoas. Próxima hora do início da ceia, enviou seu servo para anunciar aos que haviam sido convidados: vinde, eis que tudo está preparado para vós. Contudo, um por um começaram a declinar com desculpas. O primeiro alegou: acabei de adquirir uma grande propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, queira desculpar-me. Outro convívio explicou-se: acabei de comprar 5 juntas de boi e preciso experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por perdoado. E outro ainda argumentou: acabo de me casar e por esse motivo não posso ir. Diante disso voltou o servo e tudo relatou ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se sobremaneira e ordenou ao seu servo: sai agora mesmo para as ruas e becos da cidade e traz para aqui os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos. Mais tarde ele relatou o servo: tudo o que o Senhor mandou está feito conforme a tua vontade, mas ainda há lugar. Então ordenou ao seu servo: ide por vários caminhos e atalhos, e os que encontrar, obriga-os a entrar para que a minha casa fique repleta. Porquanto vos asseguro que nenhum daqueles que previamente foram convidados provará da minha ceia. Isso aqui é uma ilustração, uma parábola de Jesus falando contra os próprios judeus. A história, né, que um senhor fez uma festa, um banquete, e no banquete já tinha antes convidados, já tinha algumas pessoas que tinham sido convidadas, né? Então organizou tudo. Já na hora de começar, mandou o empregado chamar e falar: pode vir que já está pronto.
Então cada um deu uma desculpa. Não, peça, ele me sinta desculpado, me perdoe. Eu casei, não posso ir. Eu comprei, o outro disse que comprou as terras, tinha que olhar. Outro comprou uma junta de animais, tinha que experimentar. Enfim, cada um deu uma desculpa. E não foram. Aí quando chegou o empregado falou com o patrão, falou, olha, ninguém quis vir, cada um deu desculpa. Jesus pegou e falou, então o homem, né? O homem pegou e falou com o empregado, escuta, vai, convida todos os aleijados, os mendigos, né? Todo mendigo, o cego, tudo, sai nos becos aí, convida todos eles para cá, para a festa. Aí o servo foi, convidou e trouxe. Depois chegou e falou com o dono, falou, convidei, veio bastante gente, mas só que ainda está vazio. O salão é grande, ainda tem falta, tem muito, ainda tem lugar para muita gente, ainda tá faltando. Aí, vamos falar, escuta, sai por aí pelos becos, agora obriga eles a virem. E eles foram e fizeram assim. E no final, aqui no versículo 24, ele, porque eu vou seguro que nenhum daqueles que previamente foram convidados provará da minha ceia. Então, aqueles que tinham sido convidados, eles realmente não provariam da ceia dele. O que essa parábola quer dizer? Foi preparado a salvação que ela inicialmente veio para os judeus, para os israelitas. E estes rejeitaram. Prova tal que eles pegaram Jesus e mataram. Prova tal que a maioria dos judeus até hoje não acreditam em Jesus, continuam acreditando em Davi e outras coisas. Então, eles rejeitaram. Então, Jesus já sabia tudo isso que ele estava falando. Eles foram convidados, foram escolhidos, né? Para serem salvos, para ter vida, para ter salvação em Jesus. Mas rejeitaram. A maioria rejeitaram. Tem um pouco, eu sempre falo sobre isso. Tem poucos judeus cristãos realmente se converteram do judaísmo ao cristianismo. Mas o que aconteceu? A palavra dele veio para os gentios, que os gentios eram nós. Todo o resto do mundo. Fomos convidados e muitos aceitaram. Outros não. Aí Jesus, tem muitos que chamou, praticamente, obrigou eles a ir para Jesus. Ir para buscar o reino. Ah, pastor, como que ele obriga? Eu digo que quando existe um chamado, eu já tenho explicado sobre o chamado do Senhor, ele chama e fala, olha, o que você vem, se você não vir, você vai morrer. Eu falo que eu estava no mundo, quando o Senhor me chamou, ele me deu essa opção, falou, você vem, você vai morrer. Então ele obrigou. Então o Senhor chama, ele abriu mão de muitos ali para aqueles que eram escolhidos para esse banquete, porque Jesus nos convida, é para o banquete no reino. Salvação é vida, vida eterna, paz. Imagina você que é nos ofertado o lugar para nós vivermos eternamente, onde não sofreremos mais, não teremos choro, ferimentos, dor, tristeza, nada. Todo tipo de sofrimento não existe mais. Para viver em total alegria, harmonia e paz. Somos convidados para isso. Mas muitos rejeitam. Muitos rejeitam. Muitos os judeus rejeitaram. Então, a palavra nos alcançou. O Senhor chamou, por exemplo, Paulo, nós conhecemos a história de Paulo, e o obrigou, falou, não, você vem para cá. E graças a Paulo e outros como ele, a palavra foi pregada, porque Paulo pregou na Espanha, na Turquia, na região conhecida como Irã, Iraque, em várias. Graças a pregadores como ele, a palavra chegou até nós. A Filipe, por exemplo, que pregou na Etiópia. Ele chegou na Etiópia através daquele oficial etíope, né? Que fala a Bíblia, fala eunuco, quer dizer oficial. E o batizou. Então a palavra foi
traz isso. Então, todos somos chamados, mas muitos estão rejeitando. Até hoje tem muitas pessoas que rejeitam o chamado do Senhor. Tem desculpa. As pessoas dão desculpas. Ah, não, com quantas vezes eu já ouvi as pessoas falar, não, eu não vou me aproximar de Jesus agora não, porque eu ainda faço um negócio, ainda tenho um vício, eu fumo, eu bebo, eu não quero ainda agora. Outros falam, não vou me batizar agora porque não é hora ainda, eu tenho que esperar. Por causa do meu trabalho, eu gosto do que eu faço, eu gosto da maneira como eu vivo. São inúmeras desculpas, são exatamente desculpas tipo aquelas que essas pessoas deram desta parábola de Jesus. Nós temos que entender que quando Jesus está contando uma parábola, não é uma história verdadeira. É uma ilustração para que nós possamos e as pessoas pudessem entender exatamente os ensinos dele. Então as pessoas dão desculpas. Mas esses que estão dando desculpa seria mais ou menos o que está falando no versículo 24. Porquanto vos asseguro que nenhum deles previamente foram convidados, provará da minha ceia. Eu fui convidado. Você está rejeitando, depois é muito tarde. É muito tarde, quando você quiser, aí já não tem mais jeito. Versículo 25. Milhares de pessoas acompanhavam Jesus. Então, dirigindo-se à multidão, lhes declarou: se alguém deseja seguir-me e ama seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até mesmo a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Tem muita gente que fala, não, eu sou discípulo de Jesus, eu quero seguir Jesus. Discípulo é aquele que segue, aquele que procura imitar, viver de acordo com a vontade de Jesus. Então, tem muitos que falam, não, eu vou seguir Jesus, mas se o seu amor aparente, quem quer que seja, está em primeiro lugar, você não é discípulo de Jesus. Ah, pastor, eu amo Jesus, eu amo Deus, mas eu tenho que... Cara, meus pais, meus avós, meu tataravô, meus pais, todo mundo é da religião tal, essa ou aquela, eles adoram essa, aquele santo, eu amo Deus, amo Jesus, mas também eu não vou mudar de religião por isso. Então você não vai ser discípulo de Jesus nunca. Ah, eu não vou porque meus pais não... eu já falei que ia me converter, eles não querem, então eu tenho que obedecer meu pai e minha mãe. Você não ama. Ah, você ama o seu filho, o seu filho às vezes está no erro, está no pecado, você, não, eu tenho que aceitar, tá tudo bem, porque é meu filho. Então você está amando muito mais ali o seu filho, o pecado muito mais do que a Jesus. Você não é discípulo de Jesus. Nós temos que entender que ser discípulo de Jesus, a nossa prioridade é Ele. Não é nosso trabalho, não é dinheiro, não é bens materiais, não é pessoas, não é nada. É Jesus. Eu vou fazer de acordo com a vontade dele. Eu vou viver a vontade dele. Eu amo as pessoas, eu amo os parentes, mas a minha prioridade é o Senhor. Nem a nossa própria vida, não. Se você não negar Jesus, você vai morrer. Então que nós morramos. Se é necessário para mim ter vida, eu tenho que negar Jesus, então que eu tenho que me mate. Mas tem muitos que falam, não, se é para negar, se não vive, não nega e depois fala, não tinha desculpa. Assim como eu vejo muitas pessoas dar desculpa, não, pastor, eu assinei o divórcio porque meu marido e minha esposa praticamente me obrigou, exigiu para evitar a confusão. Você está negando Cristo. Ele fala que ele não aceita o divórcio, que ele odeia, agora você vem dizer que aceita por isso e por aquilo. Então a sua prioridade é o seu cônjuge, seu marido, sua esposa? Não, a nossa prioridade tem que ser Cristo. Doa quem doer, aconteça o que acontecer, jamais podemos negar a Ele. Pastor, é muito difícil. Claro que é difícil, Jesus nunca falou que seria fácil. Jesus não prometeu facilidades para nós. Esses pregadores, esses templos que andam oferecendo facilidades não tem nada a ver com o Evangelho de Cristo. Não tem nada a ver com essa verdade aqui.
Eu lhe disse bem claro, se você ama, se alguém deseja seguir-me, e ama seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, seus irmãos, irmãs e até mesmo sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Um texto claro, não tem como mudar isso aqui, eu tenho outro tipo de interpretação. Aí no versículo 27 ele fala, da mesma forma, todo aquele que não carrega a sua própria cruz e me segue, e segue após mim, não pode ser meu discípulo. Ah não, você quer seguir Jesus, mas você quer, na boa não, pastor, não posso, que eles me perseguem, minha família me persegue, fulano, Bertano, e daí? Às vezes a pessoa, não, pastor, eu fico sendo humilhada porque eu tô vendo essa situação, tô separado, e daí? Todo mundo me chama que eu tenho direito de ser feliz, buscar uma vida melhor para mim, tocar a vida em frente, você não conhece Jesus, você não tem nada a ver com Jesus. Nós não podemos negá-lo. É difícil, cruz é símbolo de luta, de sacrifício. Nós não podemos abandonar, temos que carregar. Estamos lutando, glória a Deus, mas jamais vamos negar o Senhor. Não existe nada no mundo que é prioridade na nossa vida. Prioridade é Jesus. É isso que nós temos que entender. Eu li Lucas 14, até o versículo 27. Qualquer dúvida, nós esclarecemos na Bíblia. Por isso, em todo o tempo eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Deus abençoe. Então, bom dia.